Olá, boa noite, como vocês estão? Aqui quem está falando é Maria Pires, especialista em hospedagem há 14 anos. Hoje nós estamos fazendo esta live com o tema Minha casa é muito grande e está dando muito trabalho. Como transformar esse pesadelo em uma solução lucrativa? Bem, gente, vocês sabem que muitas pessoas, principalmente alguns anos atrás, digamos uns 30 anos atrás, as pessoas casavam, tinham vários filhos, né? E sempre construíram uma casa grande, achando que essas crianças iriam continuar em casa. Mas com o passar do tempo, o que que acontece com elas? Elas casam, elas vão para a faculdade, elas se mudam e aí fica você e o marido sozinho ou você sozinha, mas de repente você está se vendo numa situação com uma casa grande, cheia de cômodos. Ao mesmo tempo, você não quer se desfazer disso porque tem muitas memórias, tem muitos laços familiares e você sempre recebe essa família, né, uma vez por ano pelo menos, e você não quer se desfazer desse negócio. Mas, Maria, qual seria então a mágica, né, para transformar esse pesadelo que eu tenho hoje de manter esses quartos, essa casa gigante, em algo lucrativo? Bem, existe na verdade um caminho que é você transformar isso em uma hospedagem na sua própria casa. E hoje a gente vai falar um pouco sobre isso. Na aula passada eu dei uma ideia dos medos, né, que as pessoas têm e o porquê que as travam, porquê que elas realmente não caminham, porquê que elas ficam procrastinando e não alavancam, não faz realmente acontecer. E lá eu falei sobre duas plataformas que são especialistas em te ajudar a fazer com que você faça isso, que é o Airbnb e também a Booking, que hoje em dia, depois da pandemia, a Booking acabou englobando essa fatia no mercado, que antes era somente o Airbnb que nadava de braçadas, agora tem essas duas plataformas que competem, digamos assim, em alugar quartos, casas, chácaras e por aí vai, e eles nos dão, na verdade, todo o suporte para que isso aconteça. Mas, voltando ao nosso tema, né, o que, na verdade, Maria, e como eu devo fazer isso? Bem, por que que as pessoas, às vezes, elas têm essas casas grandes e elas não querem se desfazer e aí ficam meio travadas? Eu vou te contar hoje uma história rápida de uma aluna minha que mora em Cambridge, a Maria Luísa, e a Maria Luísa tem uma casa com 4 quartos grandes. E assim, ela acabou entrando em contato comigo e aí ela travou, porque na verdade ela é casada com um britânico e os britânicos são muito desconfiados. Se nós brasileiros temos, né, o nosso pé atrás, eu acho que o britânico tem os 3 pés atrás, né? Principalmente em receber pessoas. E foi uma batalha, na verdade, por anos, eu acho que basicamente quase 2 anos. E agora, em julho, assim, o milagre aconteceu. E essa minha aluna, ela está recebendo alunas que vão para Cambridge fazer curso de inglês. Então, é um nicho que, na verdade, eu não tinha nenhuma aluna fazendo isso. Eu fico muito feliz, muito honrada, porque ela recebe pessoas, né, que vão fazer um curso de línguas e foi impressionante, assim, a reviravolta na vida da Maria Luísa. Por quê? Porque o esposo simplesmente, depois que ela bateu o pé e realmente depois de muita, muita conversa, ela não queria se dispor, ela não queria, né, ter uma situação desagradável. Ela, como bons brasileiros, uma casa grande com vários filhos, só que os filhos, né, cada um segue um rumo e ficou ela e o esposo somente com aquela casa gigante. E ela falava assim, Maria, financeiramente é muito custosa, porque querendo ou não, tem reforma, tem limpeza, tem custo, né, para você manter uma casa grande. E quando ela fez o curso, ela de imediato já queria, e ela queria alugar como turístico, porque Cambridge, né, onde ela mora, é um lugar privilegiado.
E ela queria, na verdade, fazer com turistas, mas encontrou a barreira do marido, né? E para manter, na verdade, uma vida saudável, eu falava para ela, calma, a gente vai aos poucos. E foi indo, e de repente abriu-se esse nicho e ele simples e unicamente abraçou a causa. Então, para vocês virem, as pessoas às vezes elas têm uma resistência porque elas não têm a noção do que é de verdade receber alguém em casa. Não só financeiramente, que é muito saudável, mas o prazer que ele tem em, por exemplo, conversar com as meninas, né? Quando elas chegam da escola e eles sentam na sala, Maria Luísa estava me contando outro dia, como a vida deles, na verdade, mudou e mudou para melhor. Financeiramente, né? Porque ela fez num período curto aí 10 mil reais, porque lá ela ganha em pounds, né? Em libra. Então é uma diferença assim muito grande, mas não só financeiramente, isso foi muito bom para ela, mas a vida deles mudou realmente e o esposo abriu a mente, né? A partir do momento que ela começou a receber essas meninas na casa. E assim, é outra história agora, gente. Então, por que eu estou trazendo esse exemplo? Exatamente para mostrar que às vezes a pessoa tem resistência, ela não quer ocupar aquele espaço para deixar aqueles quartos reservados para quando os filhos vierem ou os netos aparecerem. Mas enquanto isso, quanto isso custa para você? Entende? Por que não fazer algo, primeiro para poder ajudar financeiramente nos custos da casa. Segundo, para dar uma nova dinâmica, uma nova guinada, uma nova energia nesse lugar. E assim, eu tenho um outro exemplo, eu vou te dar o exemplo da Zilma. A Zilma mora em Campinas e a Zilma, olha, Campinas não é um lugar turístico, tá? Então, o exemplo da Zilma é para aquelas pessoas que falam, ah, Maria, a minha cidade não é Cambridge, eu não moro em Bonito e por aí vai. Não, Campinas, já viu um lugar mais longe de ser um lugar turístico do que Campinas? Pois é. Lá, a Zilma, ela começou, ela tinha também esse mesmo problema, tinha muito medo em abrir-se, né, para o novo, digamos assim, por mais que ela já tinha feito o curso, mas ela ficava com um pouco de receio. Toda vez que falava com o filho ou com a filha, era exatamente contra. Por quê? Porque, claro, ter vovó, né, à disposição é muito melhor do que, de repente, vovó se transformar numa mulher business, né? E ter sua independência, sem contar que, ah, mamãe, vai que acontece alguma coisa. Então, gente, eu dou inclusive uma sugestão, se você tem esse medo e você realmente quer fazer isso, no dia que for para você receber alguém, convida uma amiga ou um amigo, caso você esteja sozinho, more sozinho ou sozinha, convida alguém para dormir na tua casa naquele período que você vai receber, até o encanto, né, ser quebrado, digamos assim, porque parece que tem um encanto, né, que as pessoas se paralisam por causa desse medo. E aí são vários testemunhos que eu tenho de pessoas que depois que quebrou esse encanto, a pessoa realmente, sabe, vai com força de vontade, assim, e ela se realiza, porque ela vê que não é nenhum bicho de 7 cabeças, como eu sempre falo. Então, a Zilma começou com um quarto, ela tinha 4 quartos na casa, mas ela falou, olha, para falar a verdade, eu vou começar com um. Então, convidou um rapaz, na verdade, que estava à procura de um local para morar, e lá a Zilma não alugou diariamente, então ela fez um contrato de 15 dias, e aí ela viu o quão maravilhoso que era financeiramente e ao mesmo tempo tinha uma companhia. E ela falava assim, Maria, é incrível, ele passa às vezes na padaria, ele me traz pão de queijo quentinho, tipo assim, virou uma companhia, entende? Hoje a Zilma viaja e ela deixa, na verdade, os quartos todos ocupados, então ela tem uma variedade muito grande de contratos, digamos assim. Ela não fez um contrato diário, mas ela tem contrato de 15 dias, de um mês, de um ano, inclusive, né, com um dos rapazes que moram lá. E é isso, gente. Então, se você tem essa casa grande
está realmente difícil manter as contas, manter a limpeza e quer dar uma renovada na tua energia aí, então falando, dando ideias de como vocês devem, na verdade, chutar, na verdade, esse quarto, né, que está aí abandonado, esses quartos, esse quarto de visita, esse quarto de bagunça. Enfim, se a sua casa de verdade é grande, você quer dar uma renovada, nada melhor do que você faturar com ela. Agora é uma época maravilhosa, porque muito em breve nós teremos as festas, você vai poder aprender muita coisa e eu tenho certeza que você vai poder realizar muitos sonhos. E o melhor sonho que você pode realizar é dar uma nova atmosfera, uma nova energia para o teu lugar. Principalmente se é uma casa grande e você está aí estagnado, estagnada, tá? Então, por que eu falo que é dar uma guinada? Porque você vai ter mais ânimo para arrumar essa casa, você vai ter energia, né, para modificar, na verdade, o que tem hoje que é monótono, né? A partir do momento que você começa a trabalhar com hospedagem em sua casa, a tua vida nunca mais será a mesma, honestamente. Ah, Maria, mas então eu vou ser escrava para o resto da vida? Não, porque exatamente esse eu acho que é o único negócio que você tem o poder aí, ó, na tua mão. Você pode sim escolher o período que você quer, na verdade, receber as pessoas. E no período que você não quer, você, eu quero ficar um mês viajando. A Zilma, ela viaja, mas como ela tem já esses rapazes que estão, na verdade, lá há muito tempo, ela simplesmente viaja e ela não fecha. Porém, eu conheço e tenho alunas que vão viajar ou precisam viajar e aí eles fecham aquele período e tudo certo, entende? Então, qual é o negócio hoje em dia que você abre, fatura bastante e ao mesmo tempo você tem esse tipo de controle de você escolher quando está aberto e quando você pode fechar? Me diz. Eu acho que esse negócio de hospedagem é algo assim que é mágico mesmo, né? Porque você tem esse total controle. Então, uma das coisas que eu faço, por exemplo, na chácara, quando eu estou viajando, eu simplesmente fecho aquele período, porque eu também alugo a chácara como pessoa física e quando eu estou viajando eu fecho e não recebo ninguém. Então, tem períodos, por exemplo, final de ano, às vezes, enfim, quando eu preciso estar ausente ou eu não quero atender, eu fecho aquele período tanto na Booking quanto no Airbnb e está tudo sob controle, entende? Então, isso eu gostaria que vocês pensassem, né? Que esse negócio de hospedagem é um negócio muito lucrativo, mas mais do que lucrativo, é algo que você tem total controle. Muito diferente, por exemplo, se você abre uma padaria, uma loja ou um pet shop, alguma coisa assim, que você tem que trabalhar de segunda a segunda, salvo, né, final de ano, enfim. É algo que você não pode simplesmente fechar por um mês e depois reabrir. Por quê? Porque toda aquela clientela vai embora. As pessoas, quando você tem um negócio comum, as pessoas querem diariamente aquilo, né? Uma lavanderia. Você não pode, sabe? Falar, eu decidi viajar por 2 meses e aí eu vou fechar a lavanderia por 2 meses. Você pode fazer, porém, quando você voltar, com certeza vai ser muito difícil você arrumar mão de obra e fazer uma nova cartela de clientes, né? É completamente diferente com o alugar em sua própria casa. Por quê? Porque exatamente a hospedagem, ninguém precisa saber se você está viajando ou simplesmente está fechado porque você está alocada, entende? Ainda tem essa também. Então, se você não quer ficar por um período disponível, você fecha nas plataformas e isso não vai interferir em absolutamente você ganhar menos ou mais clientes, porque a procura está sempre ali. Essas operadoras, elas são muito grandes e elas nos levam assim para o Brasil inteiro e para o mundo, né? Então, de novo, é algo que está sobre a tua mão, sobre o teu controle e você não precisa, né, ficar preocupado em ser escravo uma vez que você abriu essa hospedagem em sua casa para ocupar esses quartos vazios. E até mesmo se você
como eu disse, como o título está dizendo, se você tem essa casa grande, significa que de alguma forma, em algum tempo, essa família volta, né? E é bacana porque você pode trabalhar quando eles virão. Normalmente eles vêm por uma semana, 10 dias. Nesse período você pode reservar para a família e fecha nas plataformas. E aí você vai continuar recebendo a sua, né, a sua cria, digamos assim, os seus parentes, os seus amigos, mas durante a maior parte do ano você está faturando com esse espaço que você já tem a faca e o queijo na mão, porque é o lugar, entende? Você não precisa alugar um ponto, você não precisa fazer nada, você tem isso tudo, e com certeza você tem enxoval, você já tem tudo pronto. Então, hoje é bravo, sim, muito rapidinho, somente para a gente poder pontuar isso, né? Pontuar que essa casa grande, né? Voltando no título, né? Minha casa é muito grande, está dando muito trabalho. Como transformar esse pesadelo em algo lucrativo? Foi aí uma grande dica. Eu espero que tenha sido útil para você, para ver se eu provoco um pouco as pessoas que têm essa vontade, que têm esse desejo, que têm esse espaço, ou mesmo aqueles que não têm ainda montado, mas têm o quarto da bagunça, digamos assim. E dá para se transformar e honestamente você começar com uma renda extra, ou muitos que nem têm essa renda extra, só tá vivendo de aposentadoria e quer fazer alguma coisa, quer fazer uma viagem, não sabe como. Gente, vocês têm aí, é só fazer o movimento, né? Porque se você já tem esse quarto ou esse escritório que você pode transformar, ou mesmo esse quarto da bagunça que você pode organizar e realmente abrir essa hospedagem em casa, você está deixando, né, de ganhar esse dinheiro extra aí para realizar sonhos, para pagar suas contas em dia, para fazer o que você quiser, porque o sonho é teu e o espaço também é teu. Agora, se você tem esse espaço e você pretende deixar ele criando aí mofo, poeira e continuar na mesma, né? Só olhando para o vizinho, olhando para outras pessoas que estão faturando com isso e tendo muito mais energia, muito mais vida, porque a partir do momento que você começa a mexer com gente, a gente aprende com gente, a gente só aprende mesmo com essa troca do ser humano. Então a escolha também é sua, tá bom? Então eu espero que você escolha sim, sabe? Dá uma guinada, dá uma energizada nesse espaço que você tem aí, vem aprender conosco. Se você tem parente, amigos que tem esse sonho ou tem esse espaço e não sabe o que fazer, passa para eles, tá? Compartilha essa live com pessoas que você acha que tem esse perfil e a gente se vê muito em breve, tá bom? Um beijo grande, uma boa noite.